Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério da Saúde, levou conexão de internet para 811 unidades básicas de saúde em áreas remotas do país. A ação integra o programa SUS Digital e tem o objetivo de garantir mais agilidade no atendimento, ampliar o acesso à telemedicina e fortalecer a inclusão digital em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e periféricas. O acordo entre os dois ministérios foi firmado em 2024 e prorrogado por mais um ano, com meta de conectar 1.191 unidades básicas de saúde até a conclusão do projeto. Segundo o Ministério das Comunicações, com internet, uma UBS pode oferecer aos pacientes acesso a consultas virtuais, diagnósticos mais rápidos e serviços de saúde com mais qualidade e eficiência. A prioridade do programa é atender as regiões Norte e Nordeste, que concentram a maior demanda por conectividade. Mais da metade dos pontos já conectados estão nessas localidades. De acordo com o Censo das Unidades Básicas de Saúde, divulgado neste semestre, 94,6% das UBSs brasileiras já têm acesso à internet e 87% utilizam prontuário eletrônico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O comércio varejista brasileiro apresentou resultado positivo em 15 das 27 unidades da federação em setembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quinta-feira. Na comparação com agosto, o volume de vendas do varejo recuou 0,3% após pequena alta no mês anterior. Mesmo assim, o setor mantém crescimento de 0,8% em relação a setembro de 2024, completando 6 meses consecutivos de avanço. No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, as vendas subiram 0,2% frente ao mês anterior e 1,1% na comparação anual. No acumulado de 2025, o setor ainda tem leve queda de 0,3%. Entre as atividades pesquisadas, artigos farmacêuticos e de perfumaria, móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal puxaram o crescimento. Já setores como livros e papelaria, vestuário e calçados e combustíveis e lubrificantes apresentaram retração. Regionalmente, Tocantins, Amapá e Bahia lideraram as altas no varejo em relação a agosto. No varejo ampliado, o destaque foi para Tocantins, com aumento de 11,4%. As maiores quedas ocorreram no Maranhão, Roraima e Distrito Federal. No comparativo anual, 20 estados registraram avanço, com destaque para Amapá com 10%, Rio Grande do Norte 7,9% e Bahia 5,9%. O IBGE aponta que o resultado reflete uma tendência de recuperação do comércio, mesmo com oscilações mensais e diferenças regionais no ritmo das vendas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Caixa Econômica Federal e o Ministério das Comunicações anunciaram nesta quarta-feira a doação de 100 computadores ao município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A cidade enfrenta estado de calamidade pública depois da passagem de um tornado na última sexta-feira. O anúncio faz parte de uma série de medidas emergenciais do governo federal para apoiar a população afetada. Além da doação, a Caixa liberou o saque calamidade do FGTS e enviou o caminhão agência para atender os moradores. O banco também apoia uma campanha de arrecadação de recursos para as famílias atingidas, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania. A doação ao Paraná faz parte do Protocolo de Atuação em Desastres Climáticos lançado pela Caixa na COP30. O plano define ações rápidas e coordenadas para apoiar comunidades atingidas por desastres. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o 8º mês seguido de alta, acumulando ganho de 3,3% no período e colocando o setor 19,5% acima do nível registrado antes da pandemia em fevereiro de 2020, o maior patamar da série histórica. O resultado foi impulsionado
principalmente pelos setores de transportes, informação e comunicação, ambos com avanço de 1,2%. Outros serviços também subiram 0,6%. Já os serviços profissionais e administrativos e os prestados às famílias recuaram 0,6% e 0,5%, respectivamente. Na comparação com setembro do ano passado, o volume de serviços aumentou 4,1%, marcando o 18º resultado positivo consecutivo. Entre os destaques, o segmento de transportes respondeu pela maior contribuição, puxado pelo transporte de cargas e aéreo de passageiros. Regionalmente, 15 das 27 unidades da federação registraram crescimento com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia. O levantamento mostra ainda que o turismo manteve leve alta de 0,1% no mês e acumula crescimento de 5,7% no ano, apoiado pelo desempenho de empresas de transporte aéreo, hotéis e restaurantes. O setor de transportes também segue em expansão. O de passageiros subiu 0,4% e o de carga 0,7%, confirmando a tendência de recuperação da atividade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. No Brasil, cerca de 215 mil pessoas têm doenças inflamatórias intestinais. Para tratar devidamente essas enfermidades, é necessário um diagnóstico preciso e um acompanhamento recorrente com exames. É o que afirma a gastroenterologista Daniele Kwiatkowski. A especialista revela o que são doenças autoimunes e que, entre as mais comuns, estão a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A médica aponta os sintomas e diz que fatores ambientais também influenciam. Os sintomas podem ser diarreia crônica, que pode ter muco e sangue, dor em cólica, urgência para evacuar, perda de peso sem que haja dieta, fadiga, anemia. Então, todas essas podem ser sintomas da doença inflamatória intestinal. Pode ter um fator genético envolvido e pode ter também fatores ambientais, tabagismo, alguns casos de uso de antibiótico na infância, a alteração da própria dieta, o risco maior em familiares de primeiro grau e acontece uma alteração no sistema imune que reage de uma maneira exagerada e contra si mesmo, né, afetando, alterando também a microbiota e a permeabilidade intestinal, por exemplo. Daniele Kwiatkowski fala como essas doenças podem ser diagnosticadas. O diagnóstico é feito a partir do exame físico, da história do paciente. Inicia-se com os exames laboratoriais, exames que mostram atividade inflamatória, exames de sangue, e a calprotectina fecal, que é o nosso exame mais importante. A calprotectina ela serve tanto para diagnóstico quanto depois para acompanhamento e ver se o paciente está respondendo à medicação. É um exame simples, exame de fezes. Feito esses exames, a gente vai para a colonoscopia com biópsia. Na colonoscopia, observa-se a mucosa, vê se tem alteração inflamatória, lesões, para acompanhamento e diagnóstico. A gastroenterologista diz que após o diagnóstico, o tratamento deve ser contínuo. O tratamento é feito com medicamentos, é um tratamento para o resto da vida e existem várias linhas de medicamento. Então, podem ser feitos com imunobiológicos, imunossupressores, no caso da retocolite, alguns medicamentos específicos, mudança de hábitos de vida, mudança na dieta é muito importante. Então, a gente tem que ter sempre um acompanhamento com o nutricionista, porque a gente sabe hoje o quanto é importante uma dieta equilibrada,
o controle da proteína. Então, isso é muito importante para que a gente tenha sucesso no tratamento. Ainda de acordo com Daniele Katkowski, é preciso ficar atento aos sinais dessas doenças inflamatórias intestinais. O exame citado pela médica, que pode ser utilizado no monitoramento da doença de forma menos invasiva que a colonoscopia, é chamado de calprotectina fecal e está disponível em todo o país e é coberto pelos planos de saúde. A Thermo Fisher Scientific, líder mundial a serviço da ciência, possui este exame em sua linha de produtos no Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Ministério da Agricultura e Pecuária emitiu um alerta ao consumidor sobre a venda de azeites de oliva fraudados e impróprios para consumo. Durante fiscalizações, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal identificou misturas com outros óleos vegetais, o que caracteriza fraude. As análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária confirmaram a irregularidade e o Ministério determinou o recolhimento dos produtos. Entre as marcas desclassificadas estão Royal, Gódio, Lavita e Santa Lúcia. O governo federal reforça que a comercialização desses produtos é uma infração grave e os estabelecimentos envolvidos podem ser responsabilizados. Aos consumidores, o governo recomenda interromper imediatamente o uso, solicitar substituição e registrar denúncias no canal fala.br. O Ministério da Agricultura alerta ainda que o consumidor verifique atentamente os rótulos, uma vez que produtos fraudulentos podem utilizar nomes semelhantes a marcas conhecidas de azeite de oliva. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que o recreio escolar e o intervalo entre as aulas compõem a jornada de trabalho de professores. Mas a Corte entendeu que a medida não pode ser presumida de forma absoluta. Caberá às empresas comprovar os casos nos quais os docentes não estariam à disposição do empregador durante o intervalo. Antes da decisão, o recreio deveria ser computado obrigatoriamente, sem exceções, como parte da jornada de trabalho. O caso chegou ao STF por meio de um recurso protocolado pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades. A entidade questiona decisões do Tribunal Superior do Trabalho sobre a questão. A votação foi retomada nesta quarta-feira, quando o relator, ministro Gilmar Mendes, discordou do entendimento de que o período de recreio deve ser computado obrigatoriamente. Na sessão desta quinta-feira, o Supremo finalizou o julgamento e o entendimento do relator foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O presidente do STF, Edson Fachin, que tinha votado sobre a questão, foi o único vencido. Para ele, os intervalos devem ser computados como tempo à disposição das escolas. Em março do ano passado, Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que tratam do tema para aguardar o posicionamento final do STF. Com o fim do julgamento, os processos vão ser retomados e deverão seguir o novo entendimento da Corte. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Militares transgêneros não podem ser reformados ou desligados das Forças Armadas. Essa foi a decisão unânime da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, anunciada nesta quarta-feira. O STJ proibiu qualquer afastamento baseado exclusivamente no fato de um militar ter ingressado em vaga originalmente destinada ao sexo ou gênero oposto. Para os ministros, a condição de transgênero ou em transição de gênero não configura, por si só, incapacidade ou doença para fins de serviço militar.
A decisão também obriga a atualização dos documentos funcionais, comunicações e atos administrativos para o uso do nome social que reflita a identidade de gênero do militar. A determinação do STJ possui eficácia nacional, valendo para todos os juízes e tribunais do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou em relatório 2 mortes atípicas na mega operação realizada pelas polícias do estado no último dia 28. A ação deixou 121 mortos, 4 deles policiais. O documento aponta que essas 2 mortes atípicas ocorreram fora do contexto esperado para o confronto policial ocorrido. Um dos corpos estava decapitado por instrumento cortante e o outro apresentava marcas de tiros a curta distância. Os dados foram apurados pelo MP após acompanhamento da perícia dos corpos. As informações foram encaminhadas nesta quarta-feira para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os demais cadáveres estavam com lesões internas e externas provocadas por tiros de fuzil. A maioria dessas lesões estava localizada na região do tórax e do abdômen, características típicas de confrontos armados, segundo os promotores. O relatório ainda confirmou que todos os mortos eram homens, com idades entre 20 e 30 anos. O Ministério Público também informou ao STF os próximos passos do trabalho de investigação. Os promotores vão analisar as imagens das câmeras corporais dos policiais que participaram da operação. O relatório foi anexado ao processo conhecido como a DPF das favelas, aberto em 2019. Na ação, a Corte determinou diversas medidas para a redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro, como câmeras nas viaturas, proporcionalidade no uso da força e presença obrigatória de ambulâncias em operações policiais. O ministro Alexandre de Moraes é o relator temporário da ação. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, as circunstâncias das mortes estão sendo investigadas e todos os laudos de necropsia foram produzidos pelos peritos oficiais do Instituto Médico Legal da Polícia Civil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Brasil e Chile passaram a adotar desde o dia 10 de novembro o certificado fitossanitário eletrônico, conhecido como e-Fito, que substitui o documento em papel nas exportações e importações de produtos agrícolas e florestais. No primeiro momento, o Brasil vai enviar café em grão, sementes e outros produtos já com a certificação digital. O Chile, por sua vez, adotará o certificado digital para todas as exportações de frutas, verduras, legumes, produtos florestais e material de propagação destinados ao Brasil. Até a ampliação do escopo, os certificados de reexportação permanecem no formato físico, em PDF, com assinatura eletrônica. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a medida traz mais agilidade nas liberações de cargas, reduz custos logísticos, aumenta a transparência e diminui o risco de fraudes. O governo federal explica que o sistema aprovado segue o padrão internacional da Convenção de Proteção de Plantas. Em 2024, o Brasil exportou mais de 2 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o Chile. De acordo com o governo, a adoção do e-Fito reforça essa parceria e consolida o compromisso dos dois países de facilitar o comércio agropecuário e modernizar os processos de certificação sanitária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, passou a divulgar nesta semana dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, na plataforma Observa DH. A iniciativa amplia o monitoramento e a produção de evidências sobre adolescentes em medidas socioeducativas no Brasil. Segundo os dados mais recentes, o país registrou 38.332 adolescentes em cumprimento de medidas até agosto, incluindo internação, semi-liberdade e meio aberto. O número representa menos de 0,5% da população jovem entre 12 e 17 anos, conforme o censo de 2022. A atualização reúne informações do Ministério do Desenvolvimento Social e do próprio MDHC e busca retomar a série histórica interrompida entre 2018 e 2022. A plataforma também integra
dados de parceiros como o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde. Técnicos do Ministério destacam que a divulgação fortalece a transparência e qualifica a política pública voltada à proteção de adolescentes. Ao longo de novembro, o Observa DH vai publicar novos conteúdos sobre educação, saúde mental, cultura e registros de violência nas unidades socioeducativas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.